Fala, fala, galera esperta. Estamos mais uma vez aqui no nosso quadro Politicando, diretamente do nosso Selva Questões aqui no YouTube. Vou pedir a você que deixe seu joinha, compartilhe, ative o sininho das notificações, porque é muito importante para a gente dar sequência nesse nosso trabalho. Bom, tentei refletir um pouco esses dias que fiquei sem postar vídeo, tudo que a gente vem passando no mundo e a inquietação toma conta, né? Tentei fazer um roteiro bonitinho, organizado, mas não dá. A gente vai de improviso mesmo, porque o tempo urge e o tempo requer análises sérias e quentes, né? Em cima da notícia. Pois bem, para onde vai o mundo? Para onde vai o mundo? Bom, nós estamos vendo aí o esfacelamento desse modelo neoliberal comandado pelo Ocidente. O modelo neoliberal, para quem não sabe, ele nasce com Margaret Thatcher no Reino Unido, em 1977, 1978. E ele ganha mais força ainda, em uma roupagem muito mais invernizada, com Ronald Reagan nos Estados Unidos, a partir de 82. Esse modelo neoliberal, ele tem se tornado, na verdade, ele se tornou hegemônico, principalmente no Ocidente, na América do Norte, na Europa, e de forma mais perversa na América Latina, sobretudo na América Latina, que cada vez mais se configura como o grande quintal do planeta Terra. O pano de chão, o tapete do planeta. Mas por que a América Latina? Bom, eu parto do seguinte princípio. As dezenas de nações africanas, muitas delas já chegaram no fundo do poço. Não tem mais onde piorar. Epidemias constantes, democracias instáveis, guerras, refugiados, todo tipo de doença, crise econômica, e não tem mais como piorar. A única alternativa, a única saída para as nações africanas é crescer, é melhorar de vida, é ter dignidade. E semana passada, 2 semanas atrás, eu vi um tweet, uma postagem, uma reportagem falando que a população do Congo está botando os franceses para correr de lá. Chega de imperialismo, chega de dominação. A população africana vem despertando, sobretudo com a parceria mais recente com os chineses, que também têm interesses econômicos, também querem lucrar com a África, levam a mão de obra chinesa para a África, sobretudo na construção civil, mas que tem uma relação muito menos hostil do que historicamente o Ocidente sempre teve com o continente africano. E do outro lado nós temos a América Latina, que tem muito ainda para piorar. Países dominados pela violência, pelo narcotráfico principalmente, governos apáticos, capazes de se transformarem em nacionalistas de fato, para proteger a sua população desses interesses neoliberais, que são revestidos através do capital especulativo, capital financeiro internacional, que destroem, dilapidam as economias latino-americanas, dando cada vez mais piores condições de vida para a sua população. De outro lado também, nós vemos nesse recorte ocidental destrutivo, essa dissolução desse modelo ocidental neoliberal, nós estamos vendo os principais países, aqueles que estão no centro do capitalismo, os países europeus e os Estados Unidos em especial. O dólar está derretendo, está indo para a cucuia. Essa ideia de ter 2 impressoras, uma Epson e uma HP, imprimindo dólar indiscriminadamente para o mundo, está com os dias contados. E se prepare, porque nós vamos ver migrações em massa de retorno de latinos que foram para os Estados Unidos em busca de uma vida melhor, de uma nova alternativa, de ganhar dinheiro, retornando para os seus países. Porque, ao que tudo indica, as condições socioeconômicas nos Estados Unidos vão piorar bastante. Já são disparado desde muito tempo a nação mais endividada da Terra. E nas grandes frentes que configuram o domínio de uma potência, os Estados Unidos têm perdido em praticamente todas. Perdem no campo econômico para a China, perdem no campo militar para a Rússia. Algumas nações asiáticas estão surfando na crista da onda e indo nessa seara aí. A Índia se fortalecendo na indústria farmacêutica, os novos tigres asiáticos, Malásia, Vietnã, que têm se fortalecido cada vez mais, as parcerias com os países do Oriente Médio, né? O BRICS, que já é uma realidade, essas cestas de moedas que, ao que tudo indica, caminha para a moeda única do BRICS, o que vai fortalecer e reforçar essa ideia de decadência do dólar, decadência dessa hegemonia estadunidense pelo mundo. E a única grande área
de domínio ainda controlada e muito bem controlada pelos Estados Unidos e, via de regra, pela OTAN, né, por esse bloco de países que comandam a política ocidental, é o domínio da informação. E não à toa esse domínio da informação leva as pessoas a não reconhecerem que o mundo passa por uma transformação muito forte, muito séria, muito pesada. Nós estamos vendo o conflito entre Rússia e Ucrânia, a guerra. Ela só fez descortinar o que estava difícil de esconder. Que as sanções que a Europa, que os Estados Unidos impõem à Rússia, é como se fosse um tiro pela culatra. A Rússia é autossuficiente na maioria dos recursos minerais. Todos os elementos da tabela periódica praticamente existem todos no território da Rússia. Então, ela consegue prover suas necessidades minerais, tem muito ouro. Apesar de não ser uma grande produtora de alimento, você não vê falar na Rússia em crise de desabastecimento, mas a Europa, por outro lado, é altamente dependente de recursos naturais. E com a Ucrânia, que é o celeiro agrícola da Europa, praticamente todo dominado pelos russos, a inflação dos alimentos também atinge a vida dos europeus. Protestos constantes na Bélgica pela alta dos preços, pela carestia dos alimentos. Pessoas na Itália buscando restos de comida na feira para poder se alimentar. Não é mentira. Pessoas na Itália, né, um dos grandes países da Europa, né, uma das nações mais ricas da Europa. Então, a realidade já bate na porta. Então, não é uma transformação que vai demorar alguns anos. Ela já está acontecendo. E nós estamos no olho desse furacão. Porque as pessoas ainda têm dificuldade de perceber pelo domínio da informação dos Estados Unidos. Nós abrimos qualquer coisa no YouTube, uma rede social, um jornal, ligamos a televisão, toda a informação ela tem um discurso pró-Washington, pró-OTAN, de santificar todas as decisões que, via de regra, sempre atenderam os interesses daqueles que comandam esse bloco ocidental. Só que não adianta colocar a sujeira para baixo do tapete. Uma hora a verdade vem à tona. As nações europeias também muito endividadas, com um problema etário muito sério, envelhecimento populacional, que não é apenas porque a qualidade de vida melhorou, porque as pessoas optaram em não ter filhos, pelo alto grau de instrução. Não. Como pensar em ter filhos com taxas de desemprego elevadas? Como pensar em ter filhos com uma economia combalida, uma economia que não cresce, que tem dificuldade de ofertar novas oportunidades para a sua população? Olha aí a Espanha, de cada 4 jovens em idade produtiva, em idade de trabalhar, 1 está desempregado. O desemprego atinge 25% da população economicamente ativa da Espanha. Então são dados alarmantes. E de outro lado você vê a China, que está cada vez mais se consolidando como a grande potência econômica da Terra, a Índia, a Rússia no campo militar estratégico que dá sustentação para esse novo paradigma, onde a centralidade não mais será Estados Unidos e Europa, esse circuito do Oceano Atlântico, mas será a Ásia, o maior e mais populoso dos continentes, que deverá assumir nesse século XXI, a centralidade das decisões políticas e econômicas. E isso para o Brasil pode ser de grande valia, porque o Brasil faz parte do BRICS. O Brasil é um país estratégico, não só pelas suas dimensões, pelo seu imenso tesouro natural, né, seus recursos naturais, mas porque o Brasil, quando cair na real e mudar de posição e se libertar das amarras do neoliberalismo, tem tudo para fazer parceria com Índia, com China e está lá no pódio entre os países mais ricos do mundo, mais desenvolvidos do mundo. Agora precisa olhar para a sua população. Precisa entender que já chegou, já passou da hora de deixarmos de sermos lacaios, capachos desse capital financeiro. Olha, tá aí a Petrobras. Troca-se de presidente como se troca de roupa. E presidente da Petrobras há muitos anos passou a ser sinônimo de uma rainha da Inglaterra. Existe, está lá, mas é uma figura meramente decorativa, que não tem poder para transformar essa elevação do preço dos combustíveis no Brasil. E isso implica diretamente na vida das pessoas. Muitas pessoas sem condições de comprar o gás de cozinha estão optando por gasolina, óleo diesel, querosene para fazer a combustão, colocando em risco suas vidas, aumentando o número de casos, né, de acidentes envolvendo queimaduras nos postos de saúde, nos hospitais. Então é algo sério que nós precisamos analisar. Não adianta trocar de presidente da Petrobras.
Não é um problema econômico, é um problema político. É um problema político sério. É mudar essa política de preços da Petrobras, que tem muito mais relações com o interesse político do que com uma conjuntura econômica. Ora, o Brasil é autossuficiente em petróleo. Se no passado nós éramos importadores de petróleo, dessa matéria-prima, e hoje somos autossuficientes, o que é que justifica essa carestia dos combustíveis? Se não o PPI, que é esse preço de paridade internacional, que não tem cabimento pagar em dólar se nós recebemos em real. Ora, o Plano Real, criado em 1994 até 2016, 22 anos para o preço dos combustíveis atingirem R$3. Como é que de 2016 para cá, em apenas 4, 6 anos, ele triplica de preço? É essa política errada de preço da Petrobras, que beneficia meia dúzia, que sangra o lombo do trabalhador e da trabalhadora no Brasil. É algo sério. E, diante de tudo isso, nós temos um cenário político catastrófico. Catastrófico. Os dois principais candidatos sem projeto. Sem projeto. Você conversa com o eleitor de Bolsonaro ou com o eleitor de Lula, eles não falam de projeto porque não existe projeto. A grosso modo, o eleitor de Bolsonaro está votando em Bolsonaro na sua grande maioria porque não quer o PT de volta ao poder. De outro lado, o eleitor de Lula, o eleitor do PT, que vai votar em boa parte deles, vão votar em Lula porque não quer a continuação do governo Bolsonaro. Olha que mediocridade, que pensamento pequeno, votar em um porque não quer o outro. As grandes nações da Terra, democráticas, analisam projetos de educação, de investimento em ciência e tecnologia, desses paradigmas econômicos que causam debate, discussão, análises sérias, mas que transformam a vida de um povo. E a principal pauta de discussão do Brasil, e isso a imprensa faz um papel sujo e podre porque estimula isso, é um contra o outro. Candidaturas que se retroalimentam. Se você tira uma das duas, a outra some, desaparece, porque não vai ter com quem antagonizar. Candidatos que fogem do debate porque não tem proposta, porque tem medo de serem indagados. E a população brasileira vai aceitar isso? Ora, o Brasil, historicamente, diante de crises, sempre deu exemplos de gestão. Quando, por exemplo, na crise de 1929, o Brasil só exportava café. Era um país em pleno século XX, mas com mentalidade de século XVIII, século XVII. Mas a concepção, o ideário, era um ideário ainda colonial. Vem Vargas e inicia o processo de industrialização do Brasil. Ora, com o choque do petróleo nos anos 70, nos anos 80, o nosso país criou o Proálcool. Álcool combustível, dominando essa tecnologia dos biocombustíveis. Ora, vamos mais à frente, no trágico plano Sarney, no trágico governo Sarney, onde havia o ágil, onde havia congelamento de preços, onde a fome foi gritante no país, veio um gestor sério chamado Itamar Franco e criou o Plano Real. Então as crises são momentos de oportunidade para que mostremos soluções, que soluções sejam criadas, debatidas, para melhorar a vida das pessoas. E não aceitar que a crise é uma fatalidade e colocar a culpa sempre no outro. É preciso debater projetos, soluções, e nem Lula nem Bolsonaro apresentam isso. E essas discussões são tão sérias, são tão pesadas, que você vai debater com alguém, com algum eleitor de Bolsonaro, ele chama logo o eleitor de Lula de comunista. Lula não é comunista. Que comunista é esse que anda com Renan Calheiros, Romero Jucá, Gedel Vieira Lima, tem Geraldo Alckmin de vice? Que comunismo é esse? Não é e nunca foi. De outro lado, você conversa com um eleitor de Lula do PT, vai chamar Bolsonaro de fascista. Bolsonaro não é e nunca foi fascista. Bolsonaro não tem capacidade intelectual para compreender o que é fascismo. Ora, você já imaginou Mussolini na Itália com bandeira da França em alguma manifestação? Você já imaginou Hitler com bandeira da Inglaterra em alguns de seus discursos? O fascismo pressupõe nacionalismo exagerado, exacerbado, coisa que Bolsonaro não tem. Nas suas manifestações, na sua maluquice irresponsável, está lá com bandeira de Israel, dos Estados Unidos. Para quê? Eu não entendo essa tara, esse tesão com os Estados Unidos. Então ele passa longe de ser um fascista. É um irresponsável, um incompetente, que reproduz na economia o que Meirelles, o que Guido Mantega, nos tempos do PT, de FHC, também fizeram. É mais do mesmo. É mais do mesmo. E até quando nós vamos aguentar isso? O mundo está mudando.
E a população brasileira precisa reparar isso, precisa perceber essas transformações, porque senão a gente perde o bonde da história. Que tipo de nação nós vamos querer ser? Sempre lacaio, baixando a cabeça para as grandes potências? Ou sermos parceiros daqueles que crescem, que rasgaram essa cartilha neoliberal e criaram o seu próprio destino? Então é importante pensar dessa forma. Fica aqui o desabafo, de forma improvisada, mas estamos juntos. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece, curte, comenta, compartilha, ativa o sininho das notificações e até a próxima, galera. Valeu!